Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui para a nossa primeira aula de redação do ano, certo? E hoje a gente vai começar bem do início mesmo, tá ok? A gente vai até recuperar algumas coisas que vocês viram até mesmo lá no Fundamental 2, para que a gente possa ressignificar o que nós temos de conceito acerca da elaboração de um texto, tá ok? Vou tentar fazer com que não seja uma aula tão longa assim, mas que vocês consigam experimentar essa nova modelagem, mas que não seja tão nova assim para vocês, mas que a gente consiga recuperar e colocar em dias aquilo que a gente entende por fazer uma redação, um bom texto no seu processo de elaboração, tá bom? Então, o propósito mesmo oficial dessa aula é conhecer a elaboração paragrafal do texto, tá certo? É uma aula voltada para vocês do segundo ano, mas que também vai estar disponibilizada lá no YouTube, que qualquer série poderá assistir, né, para tirar suas devidas dúvidas e tal, tá ok? Então vamos dar início. Bom, se nós estivéssemos em sala de aula, eu iria começar, né, perguntando a vocês o que seria, o que vocês entendem por parágrafo. O que seria um parágrafo? Né? Se nós pegássemos um dicionário ou se nós fôssemos implementar ou extrair alguma coisa da compreensão de vocês, fazer uma chuva de ideias, o que é que vocês têm para oferecer em relação à ideia de parágrafo? O que seria um parágrafo, né? Vocês sabem como se constrói um parágrafo? Então eu jogaria para vocês essas duas indagações, essas duas perguntas, certo? Então, fazendo essa averiguação, né, segundo Otton Garcia, parágrafo é uma unidade de composição que é constituída por um ou mais período em que se desenvolve determinada ideia central. Olha só, então é uma parte constituinte de um texto onde deve ser elaborada a partir de uma ideia central. E tudo aquilo se dá em torno dessa ideia central ou nuclear. Aqui se agregam outros pormenores, né? Outras ideias secundárias, no caso, que estão intimamente relacionadas pelo sentido. Ou seja, você não pode agregar uma informação que não tenha nada a ver com aquilo que é voltado à ideia central presente naquele parágrafo, tá certo? E que são, logicamente, decorrentes daquela ideia central. Então, tudo tem que estar intrinsecamente ligado, certo? Não tem que ter. Se eu tenho lá uma ideia central e tenho mais três secundárias, todas aquelas três secundárias também devem fazer parte daquela central. Não podem ter três secundárias e uma terciária, certo? Uma que não tenha muito vínculo proximal com aquela ideia central. Todas elas têm que ser muito próximas uma da outra, tá ok? Então, parágrafo é isso, é um conglomerado de informações que deve ser pautado, voltado a determinada ideia central. Um parágrafo padrão, também de acordo com esse mesmo autor, Otton Garcia, né, não se aplica a todo tipo de parágrafo. Trata-se de um modelo de parágrafo padrão que, por ser cultivado por bons escritores modernos, o estudante poderá e ou deverá imitar. Então é um tipo de parágrafo que você pode sim, muito bem, é, se prender a ele, utilizá-lo como um modelo padrão para que você possa elaborar seus próximos e futuros textos, tá bom? Porque é tido como um parágrafo correto e um parágrafo padrão para a elaboração de qualquer texto, principalmente textos de cunho dissertativo. Porque é um parágrafo muito comum em gêneros textuais dissertativos, como eu acabei de colocar, né? Pois trabalham com defesa de ideias e exigem maior rigor e objetividade na composição. São textos limpos, textos enxutos e textos sem rodeio. São textos muito pautados na questão própria mesmo da objetividade. Estímulo-resposta, tá bom? Sem rodeios. Bom, nós não podemos nos esquecer de toda aula de redação o professor tocar nessa informação da estrutura, né, pessoal? O esqueleto do texto. Todo texto ele é pautado por uma estrutura padrão, certo? E esse padrão ele é pautado também pelo arquétipo paragrafal. Todo texto tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, tá certo? E na introdução
tem que haver a predominância do chamado tópico frasal. Mas o professor Geraldo, o que seria a introdução? Seria a parte inicial do meu texto, né? Muitos alunos colocam que a introdução, que é o pontapé inicial no texto, é a parte mais difícil. Porque justamente é o pontapé inicial, é justamente dessa parte do texto que vai ter a decorrência e a predominância de todo o resto. O restante das entranhas do meu texto, né, todas as particularidades, os pormenores do meu texto vão se dar a partir da minha parte introdutória. Então não pode ser feita de qualquer forma. Mas a introdução ela é constituída de uma ou duas frases curtas, que expressam de maneira sintética a ideia principal do parágrafo, definindo seu objetivo. Então, pessoal, é essa questão de empolgação. Você sabe que geralmente quando você vai fazer um concurso público, ou até mesmo uma seleção, ou até o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, você sabe que você tem à sua disposição 30 linhas. E você vai ter que discorrer no máximo no entorno dessas 30 linhas. Então o que acontece? Você vai ter que desmembrar essas 30 linhas em 3, 4 ou 5 parágrafos, já que nós estamos falando de um gênero dissertativo argumentativo, né? Então o que acontece? Você vai ter que desmembrar determinado número de linhas para cada padrão paragrafal, certo? Então o importante é você não se empolgar. Por exemplo, na parte introdutória do texto, você tem que elaborar uma, duas ou até no máximo 3 frases pequenas para que você não se empolgue demais, mas contendo o tópico frasal. O objetivo geral e central do seu texto para que você possa dar continuidade ao mesmo, tá bom? Para que você tenha que dar a conectividade necessária para que o leitor e o corretor do seu texto esteja atento para os próximos episódios que você vai colocar no entorno do seu texto, tá bom? E esse entorno vai ser chamado de desenvolvimento e a conclusão. O desenvolvimento ele corresponde a uma ampliação do tópico frasal, com a apresentação de ideias secundárias que o fundamentam ou esclarecem. Então, pessoal, exemplos, algo a mais para você esclarecer, deixar cada vez mais claro, mais objetivo o seu texto, você põe no desenvolvimento. Esse é o parágrafo realmente onde você vai pôr ideias mais gerais e mais centrais, definindo mais e melhor aquilo que você colocou no primeiro parágrafo. Agora você de fato vai definir, você vai desenvolver, por isso que se chama desenvolvimento. Não haveria palavra melhor para definir esse parágrafo, né? Então você vai esclarecer mais e melhor essa parte do texto. É por isso que se localiza na metade do texto e é por isso que há um número maior de linhas para o desenvolvimento, porque você vai discorrer de modo a esclarecer mais e melhor o conteúdo daquilo que você colocou na parte introdutória do texto, tá bom? Já a conclusão, o próprio nome já diz, né? A definição final do texto. Você vai concluir aquilo que você colocou no seu texto. Nem sempre presente, especialmente nos parágrafos mais curtos e simples. A conclusão retoma a ideia central, levando em consideração os diversos aspectos selecionados no desenvolvimento. Então, pessoal, a conclusão nada mais é do que você concluir, propriamente dito, o seu texto. Aquilo que você colocou no desenvolvimento e, por que não, lá na parte introdutória. Existe uma modalidade, uma maneira muito bacana, isso aparece com muita frequência e muita veemência nas redações de Enem, que é justamente o menino colocar uma frase, fazer uma alusão histórica, colocar uma frase de um autor, sei lá, da filosofia, no primeiro parágrafo, e lá no último ele fazer uma alusão muito bacana, concluindo o texto. Ele faz uma retomada incrivelmente massa na parte, junto com a parte introdutória do texto. Lá na conclusão, ele consegue fazer essa retomada numa única frase. Ele coloca: assim como fulano de tal colocou lá em meados do século XX, não podemos deixar acontecer que isso também se torne possível no século XXI. Ele colocou isso lá no parágrafo inicial, na introdução, e ele consegue fazer esse desfecho lá na conclusão do texto. Isso é extremamente saudável, extremamente bacana,
Isso é de encher os olhos do corretor, tá bom? Com o tempo, a gente vai ganhando mais maleabilidade e mais familiaridade com isso, e a gente vai perceber o quão é satisfatório e o quão não é tão complexo fazer isso, tá bom? Mas isso fica para os próximos episódios, tá certo? A identificação dos parágrafos. Independentemente do texto, né, seja ele narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo ou injutivo, os textos em prosa são estruturados geralmente em unidades menores, que são os parágrafos. São as particularidades daquele texto. Os fragmentos, né? Esses são identificados por um ligeiro afastamento de sua primeira linha em relação à margem esquerda da folha. Lembrando, pessoal, que a elaboração de um parágrafo sempre você faz a abertura dele colocando, né, os dois dedos ou a tampinha da caneta, começando com inicial maiúscula e o fechando com ponto final, tá bom? Isso para o fechamento de frase ou de um período. E aí para fechamento de parágrafo da mesma forma, mas como eu coloquei para vocês, geralmente um parágrafo é constituído por uma, duas, três frases pequenas, mas se dá dessa forma, tá bom? O parágrafo e sua extensão. Como eu falei para vocês, o parágrafo ele é um parágrafo pequeno, não, vocês não podem se empolgar demais, mas existem essas questões de haverem parágrafos curtos e parágrafos um pouco mais longos, né? O que vai determinar a sua extensão é a unidade temática, o tema do texto, tendo em vista que cada ideia exposta no texto deve corresponder a um parágrafo. E aqui eu trago um exemplo para vocês, né? E essa vai ser a nossa atividade de hoje. Fiquem atentos. Eu vou ler para vocês esse rápido texto. Na sequência, vocês vão responder essas 3 perguntinhas, tá? A partir da leitura do texto. Até fins da década passada, possuir um tapete oriental no Brasil era privilégio de alguns poucos colecionadores particulares. Com a abertura das importações e, consequentemente, diminuição das taxas, a oferta dessas peças aumentou significativamente nos anos 90, provocando uma crescente curiosidade sobre o assunto. Por isso, e também pelo quase total desconhecimento dos consumidores brasileiros sobre a matéria, nos sentimos compelidos a elaborar este trabalho. Wagner Martoli, Prática de Linguagem, Leitura e Produção de Texto. A teoria na prática. Aí vocês vão responder essas 3 perguntinhas acerca do que foi lido agora, tá? Qual é o tópico frasal do texto? Em cima do que nós discutimos agora há pouco, né, dentro da parte inicial do texto, na parte introdutória do texto, qual seria o tópico frasal deste pequeno texto que foi lido agora? Aí você vai colocar, tá bom? Em que período o autor apresenta a explanação da ideia central? Olha só, pessoal, aí você vai vasculhar, né, o período ele está bem claro e evidente. Aí você também vai responder a indagação de número 2. E a terceira questão, qual o período que funciona como conclusão do parágrafo? E aí você vai concluir, você vai copiar, né, Ctrl+C, Ctrl+V, vai copiar e colar aí na questão 3, no seu caderno mesmo, tá? É o fragmento que corresponde ao parágrafo de conclusão desse texto, tá bom? Bem simples, bem tranquilo, tá certo? Já que a videoaula vai estar no YouTube, você tira a foto ou bate o print dessa tela e responde no caderno, tá bom? Atividade bem simples de oficina de redação. Tipos de parágrafo. Como eu coloquei para vocês agora há pouco, né? São 5, mas eu vou colocar para vocês aqui os 3 mais. Nós temos aqui o narrativo, o descritivo e o dissertativo argumentativo, que é o mais cobrado pelas bancas, né? O narrativo, a ideia central desse parágrafo é incidente, isto é um período curto, tá certo? O descritivo, a ideia central do parágrafo descritivo é um fragmento daquilo que está sendo descrito, podendo ser uma pessoa, uma paisagem, um ambiente, assim como diz o próprio nome, né? Descritivo. E o dissertativo argumentativo, ele parte de uma ideia que normalmente, é apresentada em sua introdução, é desenvolvida e reforçada por uma conclusão, obedecendo aquela estrutura que foi colocada para vocês agora anteriormente, tá bom?
a questão da introdução, desenvolvimento e conclusão do texto. O parágrafo narrativo. Para que fique bem claro para vocês, o parágrafo narrativo, né? Em uma narração, a ideia central do parágrafo é um incidente, ou seja, um episódio curto. Nesse tipo de parágrafo, há predomínio de verbos de ação, que se referem aos personagens, indicação de circunstâncias relativas ao fato, no caso onde ele ocorreu, quando ocorreu, por que ocorreu, a explanação e a explicação desses episódios. Tá? O parágrafo narrativo. Na narração existem também parágrafos que servem para reproduzir fala das personagens. No caso do discurso direto, que em geral é antecedido por 2 pontos e introduzido por travessão, cada fala de personagem deve corresponder a um parágrafo. Para que essa fala não se confunda com a do narrador ou com a de outra personagem, há modernamente autores que utilizam aspas para representar a fala das personagens. O que se falou acima aplica-se ao parágrafo narrativo propriamente dito, ou seja, aquele que relata um fato. É bom lembrar que pode haver, em um texto narrativo, parágrafos descritivos e dissertativos. A ideia central do parágrafo descritivo é um quadro, ou seja, um fragmento daquilo que está sendo descrito. Uma pessoa, uma paisagem, um ambiente, visto sob determinada perspectiva, em um determinado momento. Alterado esse quadro, ter-se-á um novo parágrafo. Características do parágrafo descritivo, como eu coloquei para vocês anteriormente, né? Há o predomínio de verbos de ligação, ser, estar, parecer, ficar. Há o emprego de adjetivos que caracterizam o que está sendo descrito. A ocorrência de orações justapostas ou coordenadas. Já o que é mais cobrado e o que nós vamos realmente nos fincar, principalmente no segundo semestre, né? A questão do parágrafo e da constituição do dissertativo argumentativo. Na dissertação, o parágrafo é estruturado com base em uma ideia central que normalmente é apresentada na introdução, desenvolvida e é reforçada por uma conclusão. O parágrafo na dissertação escolar. A dissertação escolar normalmente costuma ser estruturada em 4 ou 5 parágrafos. Lembrando, pessoal, que o sucesso, né, se a gente realmente for colocar na balança quais as notas, qual a estrutura obedecida por aqueles estudantes que tiram as notas 1000, né, geralmente o menino, ele entre o intervalo de 3 a 5 parágrafos, ele fica com 4. Já foram feitos levantamentos e, de fato, né, nós, professores de língua portuguesa, já chegamos a essa fácil conclusão de que o sucesso no processo de elaboração do texto dissertativo argumentativo se dá na elaboração de um texto constituído por 4 parágrafos, né? Uma apresentação, uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão, tá bom? Então é isso aí. A teoria na prática. Leiam os 3 parágrafos a seguir e classifique-os em narrativo, descritivo ou dissertativo. A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se ajudarem umas às outras, a fim de que possam garantir a continuidade da vida, bem como satisfazer seus interesses e desejos. Nesse caso, pessoal, esse parágrafo ele é tido como narrativo, descritivo ou dissertativo na concepção de vocês. E aí eu deixaria para você, eu deixaria no ar, né? Se eu tivesse em sala de aula, eu faria pergunta, indagaria vocês e vocês me dariam a resposta, tá ok? Aqui, parágrafo dissertativo, justamente devido ao que foi condizente, né, a teoria justaposta anteriormente, né? A questão, você percebe a questão da virgulação, você percebe a questão, né, da descrição do que é a sociedade humana e um parágrafo curto, tá certo? Bem condizente realmente com o parágrafo dissertativo. O homem dos olhos sombreados, sujeito muito feio, que sujeito mais feio? No seu perfil de homem de pernas cruzadas,
a calça encebada, a barba raspada, o chapéu novo, pequeno, vistoso, a magreza completa. E aí, pessoal, esse parágrafo até é bem poético, né? Por sinal. Ele é mais o quê? É mais que tipo paragrafal. E aí eu jogaria para vocês, né? Esse aqui é bem fácil. É um parágrafo descritivo, né? Está descrevendo realmente de modo bastante detalhado esse homem, a maneira como ele tá, certo? Os olhos dele, a fisionomia dele, certo? A roupa dele, fala do chapéu, da barba, da calça, da magreza, certo? Bem descritivo mesmo. A mulher foi passear na capital. Dias depois, o marido dela recebeu um telegrama. Envie 500 cruzeiros. Preciso comprar uma capa de chuva. Aqui está chovendo sem parar. E ele respondeu: regresse. Aqui chove mais barato. É até uma piadinha, né? Ziraldo em As Anedotas do Pasquim. E aí, pessoal? Dentro daquilo que nós conversamos agora há pouco, né? A questão dos dois pontos, nós não vemos a questão do travessão, mas nós vemos sim a questão das aspas, né? Que está ganhando cada vez mais força ao invés do uso dos travessões. E aí, dentro daquilo que eu coloquei agora há pouco, bem fácil também, né? Um parágrafo narrativo devido à fala das personagens nesse momento, tá bom? Agora eu trago para vocês um exemplo de artigo de opinião, que é um tipo textual, pessoal, também bastante cobrado, tá bom? Um artigo de opinião. E muito visto também nos jornais, tá certo? O artigo de opinião, assim como o texto dissertativo, ele é bem condizente e possui características muito semelhantes, tá bom? A gente vai fazer a leitura. Na sequência, eu vou colocar aqui algumas informações a mais para vocês, tá bom? Um exemplo de artigo de opinião, o título é Da Obesidade à Fome. Olha só o título, Da Obesidade à Fome, por Antônio Hermílio de Moraes. Você não acha que o sistema de comida aquilo foi uma boa invenção? Penso que o estado de nutrição da população melhorou depois que muitas pessoas passaram a ter acesso à variedade de alimentos que é servida na maioria dos restaurantes que usam esse sistema. É verdade que muitos comerciais abusam da gordura, mas a escolha é deles, pois nos balcões há saladas e frutas em profusão. No outro lado dessa realidade, milhões de brasileiros passam fome, o que é intrigante em um país em que a produção anual de grãos é de 500 quilos por habitante, enquanto no resto do mundo é de apenas 300 quilos. Mais intrigante ainda é verificar que o Brasil não está entre os países mais famintos, mas ao contrário, tem 31% de obesos. Para complicar o quadro, uma pesquisa publicada pela Folha em 30/8, feita pelas empresas que coletam e separam lixo nas grandes cidades, mostra que os brasileiros desperdiçam muita comida. Isso vale para os lares, os restaurantes, os buffets de festas e as empresas. São números impressionantes. 60% dos alimentos adquiridos para consumo são jogados fora. Quando se soma uma lata de lixo às perdas na produção, transporte e armazenamento, o desperdício representa 1,4% do PIB, cerca de 21 bilhões de reais por ano. Mais da metade do lixo é composto por comida. Num país onde o povo do Nordeste enfrenta uma dramática seca e onde tanta gente não tem o que pôr na mesa em outras regiões, tal comportamento é criminoso. Bem diferentes são os europeus, que de modo geral cozinham só o que comem e comem tudo o que cozinham. As sobras limpas, quando ocorrem, são transformadas e consumidas no dia seguinte. É a lei de Lavoisier. Nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Porque nós, brasileiros, que somos muito mais pobres do que os europeus, temos que esbanjar dessa forma?
Nada justifica essa perda. Precisamos mudar de hábitos. Está na hora de encetarmos uma grande campanha contra o desperdício de alimentos, a começar por um programa de longa duração de educação das crianças e dos adolescentes, no lar e na escola, para que se consuma tudo o que é comprado. Quanto às sobras limpas dos restaurantes, buffets e cozinhas industriais, há que investir na logística da conservação e de transporte e na modificação da legislação atual, que responsabiliza o doador por tudo o que acontecer na transferência de alimentos. Nesse campo, há boas experiências. Os programas Banco de Alimentos, do SESC do Rio de Janeiro, e Mesa São Paulo, do SESC de São Paulo, arrecadam toneladas de alimentos descartados, mas de boa qualidade, que são distribuídos a escolas, a creches e a adultos carentes. São projetos como esses que precisam ser ampliados e diversificados. Temos que eliminar as perdas dos perdulários para garantir a saúde dos necessitados. Antônio Hermílio de Moraes, em redação, tá ligado? Como escrever bons textos dissertativos. Bom, pessoal, finalizando aqui a leitura do nosso artigo de opinião, né? Da obesidade à fome. Você percebe que até aqui na referência, né? Ele coloca como escrever bons textos dissertativos. Ah, professor, mas não é um artigo de opinião? Por que ele chama de texto dissertativo? Porque o artigo de opinião é uma modalidade de texto dissertativo. Você está dissertando, você está colocando o seu ponto de vista. E nas entrelinhas do texto, você percebe que o artigo de opinião, ele é até mais longo do que o texto dissertativo argumentativo, né? Porque quando a gente trabalha essa questão da construção do texto dissertativo argumentativo, a gente fica muito pautado na questão da delimitação das 30 linhas. E aí você percebe que se você for pegar esse artigo de opinião e for escrever no seu caderno, vai dar umas 60 linhas, porque é um texto longo, é um texto grande. Mas existem sim artigos de opiniões mais enxutos, mais pequenos, bem menores. Tá certo? Mas você percebe inúmeras vezes, inúmeras passagens aqui no texto, que ele se volta para um texto não tão acadêmico, mas que se assemelha sim a um texto que o estudante vai colocar na folha oficial de redação do Enem, certo? Por várias vezes. E vários pontos aqui fazem a gente pensar, né? Há vários pontos de contraste quando ele coloca a questão do modo de se alimentar do brasileiro e do modo de se alimentar do europeu. A questão de o brasileiro lidar diariamente com inúmeros problemas, mas que precisar haver também essa questão da educação alimentar, né? Fala também na necessidade de os brasileiros e os estudantes, mesmo jovens, adolescentes e tal, já começar desde tenra idade a pensar nessa questão de não desperdiçar com tanta facilidade assim, porque isso é cultural, né? Então esses pontos de embate, esses pontos de predominância, também são coisas que aparecem muito facilmente nos textos dissertativos, tá certo? Então são muito facilmente encarados essa questão das características predominantes no texto dissertativo argumentativo, que a gente chama de TDA, e também os artigos de opiniões, tá certo? Então a gente se resguarda nesse exemplo que eu trouxe para vocês, porque é muito interessante, né? Faz a gente refletir bastante acerca dessas características que são bastante semelhantes também com o TDA. E aqui eu trago uma atividade para a aula seguinte, mas que vai ser bem para a aula seguinte mesmo, tá bom? A gente não vai se apegar no momento a isso aqui, por isso que eu vou voltar. Tá bom? Já para as nossas considerações finais, o meu objetivo não era extrapolar meia hora de aula, não extrapolei. E eu espero, pessoal, que dentro do que eu coloquei para vocês realmente guardem aquilo que eu trouxe para vocês, tá bom? Principalmente voltado à questão da estrutura, tá ok? Questão da estrutura, guardem. Na próxima aula a gente vai conversar um pouco mais e melhor acerca de como se constitui, de como se constrói o texto de vocês, independentemente do gênero, tá bom? Pois é isso, pessoal. Forte abraço, tudo de bom.
Até a próxima aula e para qualquer maior informação me procure no privado do WhatsApp.